Oi, turmas, tudo bem? Então, gente, hoje eu vim aqui para corrigir com vocês os exercícios de atomística, tá? Tanto os primeiros exercícios do vídeo de atomística, quanto os de atomística 2.0, que eu gravei para vocês a continuação, tá? São esses dois exercícios que eu vou corrigir. Tá, começando pelo primeiro exercício que eu passei para vocês de atomística, a número 1. Íon é uma espécie química carregada eletricamente, resultado da perda ou ganho de elétrons. Supondo que um íon W, então tem lá esse elemento W, que ele é um íon que possui carga 3+, e 16 elétrons, e o número de nêutrons seja igual ao número de prótons. O número de massa desse elemento químico corresponde a... Então, galera, vamos começar pelo começo, né? Vamos passo a passo aqui. Vamos passo a passo. Primeiro, a gente viu de informação aqui que eu tenho elemento W, coloquei aqui um elemento W, que tem carga 3+, coloquei a carga dele aqui. E o que essa carga quer dizer? É uma carga positiva? Então, tá me dizendo que perdeu elétrons, ou seja, ficou mais positivo, saiu carga negativa dele. Então, saiu quantas? Saíram 3 cargas negativas. Então, quer dizer que esse íon, ele tem 3 elétrons a menos que ele deveria ter, tá? Então, vamos lá. A quantidade de prótons, teoricamente, para um átomo, ela é igual à quantidade de elétrons, os dois. Ela tem a mesma quantidade dos dois. Só que a gente está tratando de um íon, alguém que perdeu 3 elétrons. Então, a quantidade de prótons dele vai ser a quantidade de elétrons que ele tem agora, que foi me informado aqui que é 16, mais os 3 elétrons que ele perdeu, tá? Então, vai ser os elétrons que ele tem mais os 3 que ele perdeu. Somando isso aqui, eu tenho 19. Então, 19 deveria ser os elétrons dele quando ele era um átomo, tá? Um elemento sem carga. E quando ele é um elemento sem carga, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Sendo assim, nós temos prótons de valor 19, tá? Os prótons desse meu íon são 19 prótons. Ok, então vamos continuar. Ele me deu esses dois dados, agora eu descobri o número de prótons. Ele está falando aqui que o número de nêutrons seja igual ao número de prótons. Então, eu descobri 19 prótons e ele tem a mesma quantidade de nêutrons também. Então, P é igual a N, que é igual a 19 também. Já sei o valor dos dois, tanto de prótons como de nêutrons. A pergunta é: o número de massa desse elemento químico corresponde a... Então, o número de massa é o A, né? O Azão grande. E a fórmula do número de massa que eu passei para vocês no primeiro vídeo de atomística é A é igual a P, que é a quantidade de prótons, mais a quantidade de nêutrons. Lembrando, gente, A é a massa, né? E a massa de um átomo, ela é só calculada somando a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons, porque a massa do elétron, ela é tão pequena que ela é desconsiderada, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que P é igual a 19 e que N é igual a 19 também. Então, 19 mais 19 é igual a 38. Acabei de descobrir que o valor da massa desse meu íon com carga 3+, é igual a 38. E 38 é a nossa alternativa A. Então, aqui vamos para a número 2, também da primeira atividade de atomística que eu passei para os senhores. Número 2. O Brasil inaugurou em 2014 o projeto Sirius, um acelerador de partículas que permitirá o desenvolvimento de pesquisa na área de materiais, física, química e biologia. Seu funcionamento se dará pelo fornecimento de energia a feixes de partículas subatômicas eletricamente carregadas, prótons e elétrons. Esse textinho está aqui nesse site.
Na tabela são representadas informações das quantidades de algumas partículas subatômicas para os íons X, que tem carga 2-, e A, que tem carga 2+, tá? Aqui, então, a minha tabelinha aqui, eu tenho a partícula com a carga dela aqui, a outra partícula com a carga dela aqui. Partículas positivas, ó, eu tenho 16 para essa partícula X2- e Y para essa A2+. Lembrando, gente, qual que é a partícula que tem carga positiva? É o próton, não é? Então, aqui, ó, eu tenho 16 prótons para esse meu íon X2-, e esse aqui eu não sei, né? Y prótons para o íon A2+. E a carga negativa? A carga negativa é o que? Elétrons. Então, eu tenho 18 elétrons para esse íon e 18 elétrons para esse íon. Então, vamos lá. Nessa tabela, o nome do elemento X e o valor de Y são respectivamente. Galera, vamos lá lembrar. Para eu saber que elemento que é, o elemento ele é definido a partir da quantidade de prótons que ele tem. Se eu sei a quantidade de prótons que ele tem, eu consigo ir lá na tabela periódica e descobrir qual elemento ele é. Então, eu coloquei aqui, ó, X, que é esse nosso íon aqui, tem Z, nós sabemos que o Z é igual ao P, que é igual à quantidade de prótons. E aqui nós acabamos de ver que o Z dele é igual a 16. Então, a partir disso, a gente consegue ver ir lá na tabela periódica e ver qual que é o elemento que tem Z igual a 16. Coloquei a tabela periódica aqui do ladinho para vocês verem um pedacinho, né? Printei o pedaço, mas vocês podem acompanhar na tabela de vocês. O elemento que tem o Z igual a 16, olha aqui, ó, é o enxofre, é o S, que é o enxofre. Galera, na tabela de vocês vai ter uma parte, um quadradinho assim escrito legenda. Aí vai estar mostrando onde que fica os dados e o que é aquele dado. No caso dessa tabela, o número atômico fica aqui em cima, tá? Tá na legenda, cada tabela é diferente, cada tabela tem a sua própria legenda, é só vocês irem lá na legenda e olhar onde é que fica o número atômico e procurarem um elemento que tem número atômico 16. No caso, o elemento que tem número atômico 16 só será um, tá? É o S, que é o enxofre. Então, beleza, a gente já sabe que pode ser o AC, o AD ou a E, que são aqueles que nos dão a opção enxofre. Vamos para a segunda coisa, está perguntando qual que é o valor de Y. Gente, o Y aqui nesse caso é a quantidade de prótons que o A tem. Então, vamos lá, o que eu fiz? Coloquei aqui o A, os prótons dele, no caso, então, como é um íon, e esse íon, o que aconteceu com ele? Ele perdeu elétrons, não foi, gente? Olha aqui, carga positiva. Ele tá mais positivo do que ele deveria. Tá 2 vezes mais positivo do que ele deveria. Então, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Aqui me deu que no final ele ficou com 18 elétrons. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 18 elétrons que ele tem, mais 2 que ele perdeu, tá? E desculpa que é 20. Para um átomo, tá? O átomo estável, ele tem a quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons. Se ele deveria ter 20 elétrons, quer dizer que ele tem 20 prótons, galera. Então, aqui, ó, a letra certa é a letra E, enxofre, e 20. O Y deveria ser 20. Número 3. Um íon de certo elemento químico de número de massa 85, tá? Então, o A dele é igual a 85. Apresenta 36 elétrons, ó, elétrons igual a 36, sempre anotando isso aí. E carga mais 1. Qual é o número atômico desse íon? Galera, se o meu íon tem carga mais 1, quer dizer que o que aconteceu com ele? Ele perdeu um elétron, porque ele está uma vez mais positivo, tá? Então, ele perdeu um elétron. No caso, o átomo dele, o átomo estável dele, deveria ter 36 elétrons mais 1, ou seja, 37 elétrons. E para um átomo, a quantidade de elétrons dele é igual à quantidade de prótons, então eu coloquei aqui, ó.
O número atômico é igual à quantidade de prótons dele, que é igual aos 36 elétrons que ele tem, mais o 1 que ele perdeu. 37. Então, ele tem 37 prótons. Qual que é a pergunta? Qual é o número atômico? Se a quantidade de prótons, para nós sabemos que é igual ao número atômico, então o número atômico dele é 37 e a alternativa correta é a alternativa C. Super facinha. Número 4, tá? O número 4 diz o seguinte: o íon de Na, gente, sódio, tá? O 11 tá aqui embaixo, então ele é o quê? Ele é o número atômico. O número atômico é igual a prótons, então essa aqui é a quantidade de prótons também. 23 tá aqui em cima, então o que que é? É o número de massa, tá? A massa dele é igual a 23. E aqui eu tenho uma carga, quer dizer que esse sódio, ele tem uma carga mais 1, ou seja, mais, se é mais, quer dizer que ele perdeu elétrons, ele tá mais positivo. Então, ele perdeu um elétron, tá? Vamos lá. Tá perguntando pra gente quantos prótons ele tem, quantos elétrons ele tem, quantos nêutrons ele tem. Galera, aqui. O Z é igual ao P, né? Já tá nos dando informação. Prótons ele tem 11, ó. Z é igual a P e a gente já tá dando aqui a informação que é 11. Então, pode ser a letra A ou a letra D. Elétrons, quantos elétrons eles têm? Gente, então, ele deveria ter 11 elétrons, né, que é igual o elétron para um átomo normal, um átomo. O elétron é igual à quantidade de prótons, assim como eu mostrei no vídeo para vocês. Só que aqui ele perdeu um elétron, então vai ser prótons menos um elétron. Elétrons vai ser a quantidade de prótons que ele tem menos um que ele perdeu. Então, seria 11 menos 1, que é igual a 10. Eu tenho 10 elétrons. Vamos ver que 11 elétrons não pode ser 10 elétrons, então é essa letra D. Mas vamos ver a quantidade de nêutrons para conferir. Gente, eu tenho que a massa é igual à minha quantidade de prótons mais nêutrons, não tenho? Eu tenho informação de massa? Tenho. Ó, foi me fornecido aqui que a massa é 23, então posso substituir 23 aqui. Igual a prótons. Quantos prótons eu tenho? 11 mais nêutrons, que eu não sei. Rearranjando a fórmula, eu tenho que N é igual a 23 menos 11. 23 menos 11 é igual a 12. Então, eu tenho 11 prótons, tenho 10 elétrons e tenho 12 nêutrons, alternativa D, turma. Agora, a gente vai dar início à segunda atividade que eu passei sobre atomística, que é a atomística 2.0, tá, gente? Vamos lá. Número 1. O desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 24 mil anos para chegar a níveis seguros. Tá, foi encontrado nessa revista aqui. Após 30 anos do acidente de Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente na região é o césio-137. Galera, esse 137 é a massa do césio, tá? Eu até coloquei aqui o símbolo do césio e aqui em cima a massa, 137, que se decompõe formando o bário 137. 137 também é a massa, ou seja, o bário Ba137. Esses átomos, ao serem comparados entre si, são denominados isótopos, isótonos, isóbaros, isoeletrônicos ou alótropos. Galera, vocês estão vendo que aqui eu tenho um bário com massa 137 e um césio com massa 137. Gente, a massa deles são iguais, não é? Se a massa deles são iguais e eles são elementos diferentes, isso quer dizer que eles são isóbaros. Olha aqui, ó, iso de mesmo, aqui o A de massa, tá? Então, os dois são isóbaros, letra C. Lembrando, ó, isótopos, P, olha aqui o P. Iso igual prótons, tem a mesma quantidade de prótons. Ou seja, é o mesmo elemento, só que eu vou ter massa diferente e quantidade de nêutrons diferentes. Esse outro, isótonos, N vem do que, gente? Vem de nêutrons, nêutrons iguais, mesma quantidade de nêutrons. Isoeletrônicos, ó,
mesma quantidade de elétrons. Então, não é nenhum desses. A gente acabou de ver aqui, ó, que eles são isóbaros, mesma quantidade de massa os dois têm. Letra C. Tá, número 2. Em 2016, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e o PAC, confirmou a descoberta de mais 4 elementos, todos produzidos artificialmente, identificados nas últimas décadas por cientistas russos, japoneses e americanos, e que completam a 7ª fila da tabela periódica. Eles se chamam nionium, gente, difícil falar isso, tá? Nionium, enfim, nionium, símbolo NH e elemento 137. Isso quer dizer, gente, ó, elemento 113, perdão. Isso quer dizer aqui, ó, que esse 113 é o número atômico dele, tá? A quantidade de prótons que ele tem. É isso aqui que vai identificar um elemento. Moscovium, símbolo Mc e elemento 115, ou seja, número atômico 115. Tennessine, símbolo TS, elemento 117, número atômico, ou seja, 117. E Oganesson, símbolo OG e elemento 118, ou seja, número atômico 118. As massas atômicas desses elementos são, respectivamente, 286, ou seja, NH tem 286, o MC tem 288, o TS tem 294 e o OG tem 294 de massa também. Olha aqui, ó. Gente, 294, os dois têm o mesmo. Vamos ver aqui. Com base nas afirmações acima, assinale a alternativa correta. Esses elementos são representados por o NH com número atômico, ó, o número atômico que fica aqui embaixo, 286 e massa 113. Galera, olha aqui, ó, as massas atômicas, a massa atômica dele que é 286, ou seja, ela devia estar aqui em cima. E esse aqui é o número atômico dele, devia estar aqui embaixo. Essa aqui, ó, já está errada. B. Os elementos Tennessine e Oganesson são isóbaros, ó. Iso mesmo, baros, ó, o B aqui, ó. Perdão, ó, o A aqui de massa. Isóbaros, mesma massa. Então, vamos lá. Tennessine e Oganesson, os dois são esses últimos. Ó, aqui a massa dos dois, gente, ó. Igual, 294 para os dois, ou seja, são isóbaros. Tem a mesma massa, mas são elementos diferentes, com números atômicos diferentes. E nêutrons também diferentes, galera, se vocês fizerem as continhas aí para conferirem. Então, a alternativa certa é a alternativa B. Número 3. Gente, olha, de novo um texto grande. Na maioria das vezes, como eu já falei para vocês em outros vídeos, esses textos são só para enrolar vocês. Então, vamos ler primeiro aqui, ó, o nosso real enunciado, o que está pedindo. E se necessário, a gente volta e lê o texto. O estrôncio 90, ó, estrôncio 90 quer dizer que é o estrôncio que tem massa 90. Até tá aqui na frente o símbolo SR e a massa aqui em cima 90. Olha, já deu a informação também que o número atômico dele é 38. Se o número atômico é 38 e os prótons são iguais igual ao número atômico, quer dizer que ele também tem 38 prótons. É o principal isótopo desse elemento. Isótopo, olha aqui, ó, já tá falando pra gente que ele tem a mesma quantidade de próton. Desse elemento químico encontrado nos reatores nucleares. Sobre esse isótopo, ou seja, eu tenho outros estrôncios que têm quantidades de massa diferente e tudo mais. Sobre esse isótopo, é correto afirmar que seu cátion bivalente. Gente, cátion é aquele elemento que tem carga positiva. Falei para vocês lá no vídeo. Então, ele tem carga positiva. Bivalente, tá? Bivalente nos refere a 2. Então, quer dizer que ele tem 2 cargas positivas. Tá? Se fosse monovalente, ia ter uma carga positiva. Quer dizer, no caso, se fosse um cátion. Se fosse um ânion, seria uma carga negativa. Se fosse trivalente, seria 3 cargas. Aí, se for um cátion, é 3 cargas positivas. Se for um ânion, é 3 cargas negativas, tá? Então, tá. Esse estrôncio aqui, ele tem carga 2+.
Agora tá querendo saber quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons ele tem. Gente, os prótons, ter carga não muda os prótons. Então, eu já sei que, ó, que o próton é 38. Então, pode ser a letra A, a letra C ou a letra D. Nêutrons. Gente, nêutrons é a quantidade de massa, né? Menos a quantidade de prótons que eu tenho. Ó, nêutron é igual a massa menos os prótons. Essa formulazinha eu já dei para vocês, gente. Vocês já têm tela de cor. Então, a massa é 90 e os prótons são 38. Então, 90 menos 38 é 52. Beleza, aqui, ó. O que é que tem o primeiro, que é 38, e o segundo, que é 52? 38, aqui é 50, aqui é 36, aqui é 38, aqui é 50 também. 38, 52, 36, 52. Então, a letra certa, a alternativa certa é a letra D, tá? Mas vamos conferir os elétrons. No caso, como o seu átomo deveria ter 38 prótons e 38 elétrons. Mas aqui, ó, tá me dizendo que ele perdeu, porque a carga é positiva, então ele perdeu 2 elétrons, ele tá 2 vezes mais positivo. Então, os elétrons vão ser igual à quantidade de próton menos os 2 que ele perdeu. Quantidade de próton é 38, menos 2 é igual a 36. Conferindo aqui, ó, 36 elétrons, a alternativa correta é a letra D mesmo. 4. Considere dois elementos químicos cujos átomos fornecem íons bivalentes. A gente acabou de falar sobre íons bivalentes da última vez, na outra questão. Na verdade, a gente está falando de cátions. Mas lembrando que os cátions estão dentro dos íons, quer dizer que ele pode ser mais 2 ou pode ser um íon com carga menos 2, tá? Pode ser tanto um cátion quanto um ânion. Esses íons bivalentes, eles são isoeletrônicos, eles têm a mesma quantidade de elétrons. O cátion, ele é um X mais 2, né, porque a gente falou que ele é bivalente, e o ânion é um Y 2 menos 2. Pode-se afirmar que os elementos químicos dos átomos X e Y referem-se respectivamente a... Galera, primeiro, essa daqui a gente vai resolver ela pegando aqui as nossas alternativas que eles me deram, tá? Que eles nos deram. Vocês estão vendo aqui nas alternativas que eles forneceram um elemento e a quantidade de prótons deles, tá? O número atômico de cada elemento. Aqui tá nos dizendo que um desses elementos, tá, vai ser um cátion com carga mais 2 e o outro vai ser um ânion com carga menos 2. E os dois são isoeletrônicos, no final das contas eles têm a mesma quantidade de elétrons. A partir disso, dá pra gente saber que para os dois ser isoeletrônico, no final das contas, eles não podem ter quantidade de prótons muito distantes umas das outras. Por quê? Porque para um átomo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, não é mesmo? Então, aqui, nesse caso, esse átomo aqui tem 20 elétrons, esse aqui tem 34. Um deles, o primeiro, é um cátion. Olha, então, esse cátion, ele perdeu 2 elétrons. Então, em vez de ter 20 elétrons, seria igual a quantidade dos dois, ele tem o quê? Tem menos 2, né? Ele teria 18 elétrons. Esse aqui, ele é o selênio, que tem número de prótons 34. Instável, na forma de átomo, o número de elétrons dele também seria 34. Só que ele ganhou, ó, aqui, ó, menos, ganhou. Ele ganhou 2 elétrons, ele ganhou 2 cargas negativas. Então, quer dizer que ele tem 34 elétrons mais 2 que ele ganhou, 36. Gente, a gente está tentando encontrar quais deles são isoeletrônicos, tem que ter a mesma quantidade de elétrons. Esse aqui tem 18, teria 18, e esse aqui teria 36, não é a mesma quantidade. Então, a gente já viu que se eles forem aqui, ó, muito longe uns dos outros, o valor dos prótons não vai dar certo. Olha, 38 e 8 não vai dar certo, 16 e 38 também não, 28 é muito distante também, ó. Os dois mais próximos são esses, então vamos conferir? Para o cálcio. Tá falando então que ele tem o cálcio como elemento, tem 20 prótons.
E a quantidade de prótons para o átomo é igual à quantidade de elétrons, então ele tem que ter 20 elétrons também. Só que aqui está me informando que ele é um cátion que perdeu 2 elétrons, ou seja, está 2 vezes mais positiva. Então, quer dizer, ó, que ele perdeu, ou seja, menos 2. Então, uns 20 menos 2 é 18, ou seja, ele tem 18 elétrons no final das contas. E o enxofre 16, ó, 16 é a quantidade de prótons do enxofre. O que enxofre 16 é a quantidade de prótons dele. E aqui tá me informando que ele ganhou 2 elétrons, tá? Levando em conta que para um átomo a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, então, como átomo, ele tem 16 elétrons. Só porque aqui, ó, como um ânion, ele ganhou 2 elétrons. Então, vou colocar aqui mais 2 elétrons é igual a 18. Então, os dois, no final das contas, o Ca como um cátion e o enxofre como um ânion, o cálcio e o enxofre, os dois ficaram sendo isoeletrônicos, com a mesma quantidade de elétrons. Então, a alternativa certa é a letra E. Por último, nós temos a número 5. O átomo de um elemento químico que gera um cátion metálico bivalente. Gente, ó, é um cátion, então tem carga positiva e é bivalente, ou seja, 2. Está 2 vezes mais positivo, perdeu 2 elétrons. Com 54 elétrons e 81 nêutrons, tem número atômico e número de massa, respectivamente. Então, tá querendo saber qual que é o número atômico e qual que é o número de massa. Galera, eu sei que ele tem 54 elétrons, tá me dando aqui. Um átomo, ele tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Só que nesse caso, ele é um cátion bivalente, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Então, a quantidade de prótons vai ser a quantidade de elétrons mais os 2 que ele perdeu. Então, vai ser, ó, 54 elétrons mais 2, que é igual a 56, tá? Então, são 56 prótons. 56 ou pode ser a letra C ou pode ser a letra D. Ele tem 81 nêutrons, coloquei aqui a informação. Tá perguntando agora o número de massa. Gente, o número de massa é o A, tá? E a fórmula que a gente tem lá, A é igual a P mais N. Então, A é igual a P. P a gente descobriu que é 56 e o N a gente sabe que é 81. Então, 56 mais 81 é 137. E a alternativa correta é a letra C. 56 prótons, que é o número atômico também, e 137 é o número de massa. É isso, turma. Espero que vocês já tenham acertado, eu só tenha repetido muita coisa que vocês já sabiam, mas para quem errou alguma coisa, corrijam aí e tentem entender o melhor possível a questão.